Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 108. Diz assim: Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Deus falou no seu santuário: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Moabe, a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filistia jubilarei. Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste, e não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Vamos ler de tudo juntos. Em Deus faremos proezas, pois Ele trocará os pés dos nossos inimigos. Aleluia, glórias a Deus, amém? Então nós estamos aqui nessa noite, para louvar a Deus, como diz o salmo aqui, Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Então nós estamos aqui para louvar o Senhor, para glorificar o nome dEle, porque a gente sabe que Deus é bom, que a benignidade dEle dura para sempre, e nós confiamos no Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós confiamos em Deus, porque nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, que Deus está aqui ouvindo a nossa oração, que Deus está aqui nos abençoando, que o Senhor Ele nos ama, que Ele é misericordioso, que Ele tem nos abençoado, e nós estamos aqui para agradecer, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, por todas as bênçãos, por todos os livramentos que Ele tem nos dado e pelo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na sua casa, meu Deus, para te louvar, para te agradecer, para glorificar e engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está neste lugar. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus do impossível, Deus todo-poderoso, Deus misericordioso, que nos ama, que nos abençoa, que nos guarda. E nós louvamos e glorificamos o teu nome, meu Pai. Nós consagramos, Senhor, as nossas vidas a Ti, essa igreja, esse culto essa noite. Pedimos que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja aqui nos conduzindo, esteja aqui nos abençoando. Que o Senhor venha derramar sobre nós, Senhor, a Tua unção, meu Deus, as Tuas bênçãos. Que o Senhor venha renovar as nossas forças, nos dar sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, vai repreendendo todo o mal, todo o levante do inimigo, Senhor, toda a seta, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém. 3. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que eu louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia
Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma crer, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, glória a Deus. 413. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde em flor. Refrigera assim minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real. Contra o meu inimigo, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e comigo nela está. Unge a cabeça minha com o óleo do seu amor. O meu gozo é transbordante, pois meu cálice endossou. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Deus, por cada pessoa, Deus, cada vida que está aqui nesta noite, Senhor, pela tua unção, meu Pai, pelo teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Deus, Senhor, continue nos conduzindo, continue falando, Deus, conosco esta noite, meu Pai. Abre a nossa mente, Deus, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa receber a sua palavra, meu Pai, receber aquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de nós nessa noite, meu Deus. Que o Senhor, Pai, abençoe a vida dos teus filhos, Deus. Que o Senhor abra as portas, meu Pai, que eles estão precisando, meu Pai. Que o Senhor repreenda, Jesus, toda seta de enfermidade, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus, amém? Agora é o momento das oportunidades, e eu queria saber qual dos irmãos que aceita a primeira oportunidade.
para louvar o Senhor, para contar um testemunho, para deixar uma passagem da Bíblia. Está com a oportunidade, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? A palavra de Deus em Romanos 8, a partir do 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Amém. A palavra de Deus aqui nos diz, né, esses versículos maravilhosos, são as primícias do Espírito, esperança, intervenção e eleição, né? Deus sabe nas nossas aflições, sabe que nós precisamos, e nós temos que colocar tudo ao conhecer de Deus, não que Ele não saiba, mas através das nossas bocas, né? Nós temos que pedir a Deus ajuda, pedir perdão, pedir encaminhamento, e para Ele nos mostrar o que nós devemos realmente fazermos, né, para que o Pai se agrade e também nos dê o privilégio das suas bênçãos em nossas vidas. Então, que nós não esqueçamos que Deus sabe tudo e nós sabemos que Ele sabe. Então, que nós vivamos mais e mais aos pés de Cristo, buscando a palavra, na palavra, o entendimento da lei e aplicando a nossa vida, né? Porque grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas e nós agradecemos sim, mas como aqui diz, que nós não sabemos como pedir e como agradecer também, né? Mas o Espírito Santo faz essa parte. Então, que o Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, para que nós tenhamos essa comunicação com Deus mais acertada, né? Porque é bom nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, e praticarmos o que Ele pede, que
vivemos em santidade. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer também, né, que ontem foi aniversário do Isaac, completou mais um ano de vida, né? Agradecer pelas bênçãos de Deus, né, pelo cuidado, como Deus tem, né, abençoado, e que Deus continue abençoando a vida dele, que ele continue como ele é, né, um coração assim para Deus, né, um coração temente para Deus, tem um coração ensinável, né, uma pessoa humilde, e Deus se agrada disso, né? Então que Deus continue abençoando a vida dele e que ele continue assim sempre, né, na presença do Senhor, crescendo cada vez mais, né, buscando cada vez mais a face do Senhor. Amém? Amém. Mais alguns irmãos aceitam a oportunidade? Cumprimento a igreja, Pai do Senhor. Amém. Como a Patrícia falou, eu quero agradecer muito a Deus, agradecer aos irmãos também pelas felicitações lá no grupo, né? Eu não respondi, mas eu vi. E dizer que assim, é muito bom o nosso Deus. Servir a Ele assim, só quem serve para saber, né? Mas a gente tem que falar para quem não serve, para ver se as pessoas veem o tanto que é bom. Mais um ano que Deus me concedeu de vida, e assim, eu estava pensando, caramba, como ele tem restaurado a minha vida, assim, física, minha saúde, espiritualmente também a gente tem crescido bastante, aprendido muito, então é muito bom. Eu só tenho que agradecer, assim, até pelas dificuldades que a gente passa, com certeza é para a gente aprender e lembrar que a gente já passou pelas coisas difíceis, e se porventura vierem, a gente sabe que passam, né? As coisas vêm e passam, e a gente consegue superar. Então eu vou ler só uma parte aqui de um salmo. Cantai ao Senhor, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém? Amém. Então esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que a gente experimenta dele a cada dia, a cada momento, e a gente nunca pode esquecer de que nós precisamos buscar cada vez mais, sempre louvar, sempre agradecer, não somente quando a gente está feliz, mas a gente tem que lembrar também de agradecer quando tem problema. É difícil, né? Mas a gente tem que agradecer. Eu confesso que eu reclamo bastante, assim, às vezes não chego a murmurar, mas eu fico triste, tudo assim, às vezes eu fico mais triste ainda porque parece que eu estou tendo pouca fé, porque vem alguns problemas assim e eu fico realmente desanimado, mas aí quando vem a vitória, aí eu fico muito feliz também, e peço perdão para Deus por eu ter reclamado, por eu ter demonstrado assim um abalo na minha fé, né? Mas isso também, nós somos humanos, acontece, né? Então é isso. Amém? Amém. Mais alguns irmãos aceitam a oportunidade? Ai, Senhor. Quanto tempo, né? Ai, gente, muitas coisas aconteceram nesses dias. Então eu queria falar da palavra de Deus e também cantar, né? Que é a minha marca registrada já. Eu quero falar de uma passagem que é a palavra que eu mais me apego, e que muitas vezes quando eu vou ler a Bíblia, eu abro a Bíblia, a primeira passagem que aparece para mim, tá? É Eclesiastes 3, versículo 11. Diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então eu entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver melhor o que puder. O que eu entendo dessa palavra é o seguinte: eu, como uma pessoa ansiosa, às vezes eu quero ter as coisas tudo para ontem. E recentemente eu fui mandada embora do meu estágio
E eu acredito que foi uma resposta de Deus, porque na mesma semana que eu fui mandada embora, eu tinha orado, porque eu não estava feliz lá, no estágio remunerado, no caso, não no obrigatório que eu faço, mas no meu estágio remunerado fui mandada embora, e foi assim, por um motivo totalmente desconexo, foi em relação aos meus horários, disponibilidade, e eu acredito muito que foi Deus, porque na mesma semana eu tinha orado para Deus me trazer um novo estágio, porque eu não estava feliz lá, a gente era muito perseguido, existia muita perseguição, eu como estagiária, eu e minha colega, qualquer coisinha era as estagiárias fizeram aquilo, então eu me apeguei muito a Deus nesses dias, pedindo força, pedindo para eu conseguir aguentar esse tempo, porque eu precisava da experiência no currículo, eu precisava do dinheiro. Então, foi uma situação muito complicada, eu fiquei muito chateada com o meu lado embora. Só que, assim que eu fiquei chateada, eu abri a Bíblia, voltei de novo em Eclesiastes 3, que diz que tudo neste mundo tem um tempo certo. Então, se uma porta fecha para Deus, outra se abre. Então, se Deus fechou essa porta, é porque tem uma oportunidade muito melhor chegando. Então, glória a Deus por isso. Então, foi o que o meu Isaac falou. A gente dá glória a Deus tanto nas vitórias, como nas derrotas / livramentos, né? Porque eu acredito que se Deus me tirou de leve, porque Deus tem uma coisa muito melhor para mim, muito maior. Então, eu agradeço a Deus também por essa demissão. Tanto foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, depois que fui mandada embora. Eu ajoelhei, e é muito difícil me ajoelhar porque eu tenho problema no joelho. Só que eu senti que eu precisava ajoelhar e agradecer a Deus pelo período que eu fiquei lá e pelo livramento também de eu ter saído de lá e com toda a fé que Deus vai abrir uma porta melhor. Amém. Deus quiser. Isso. Glória a Deus por isso. E eu quero cantar o hino da harpa 400. Aleluia. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém? Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que cada dia que eu estou voltando à casa do Senhor, eu sinto mais alegre ainda que isso mostra a minha recuperação, como Deus tem agido na minha vida, né? Aqui no livro de Provérbios 30, ele fala da palavra de Agur. Era um profeta, considerado um profeta pequeno. No versículo 5 ele diz assim: toda palavra de Deus é perfeita, escudo ele é para os nossos, para nela confiar, para que nela confie. Nada acrescenta suas palavras, para que não seja repreendido e seja chamado de mentiroso. Amém? Amém. Então o profeta hoje confirma que toda palavra de Deus é perfeita. É interessante que, se nós prestarmos atenção, cada palavra que nós lemos na Bíblia, por mais impossível que nós achamos, Deus é capaz de realmente realizar aquele projeto. E nós precisamos crer na palavra do Senhor, confiar no Senhor, por mais difícil que seja.
às vezes num problema de saúde, às vezes num problema familiar, às vezes num problema financeiro, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos confiar no Senhor. Aquilo que nós achamos que não vai ter jeito, nós colocamos na presença do Senhor. Se nós colocarmos com confiança e com determinação, tenha certeza que ela vai ser realizada com sucesso, porque nós confiamos no Senhor e Ele age nas nossas vidas. O Senhor é o dono da nossa vida, Ele sabe tudo de cada um de nós. Ele conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. O Senhor conhece o nosso pensamento. A nossa sorte que o inimigo não conhece. O inimigo age naquilo que nós falamos, mas o pensamento que conhece é o Senhor. E a Ele nós entregamos sempre o nosso caminho, as nossas dificuldades, as nossas vitórias. Nunca esquecer de agradecer pela vitória, por menor que ela seja, porque quando nós recebemos uma vitória, foi Deus que agiu. Às vezes o problema que nós achamos pequeno, mas para nós ele era grande. E Deus move a mão e abençoa aqueles que confiam, aqueles que sabem que a palavra do Senhor é verdadeira, aqueles que sabem que a palavra do Senhor é realmente aquilo que vai acontecer. É nisso que nós precisamos confiar. E às vezes nós lemos a Bíblia e vemos uma coisa assim espantosa, como lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, e ele sabe com certeza que a geração dele irá peregrinar por terras estranhas e será submetido a uma escravidão de 400 anos. Isso foi muito antes. Depois foi passando dias e chegou a hora de Jacó descer para o Egito. E ali eles prosperaram muito, mas foram submetidos a uma escravidão de 400 anos, para depois sair dali com a vitória, que era impossível eles sair dali, porque eles não liberavam, sair dali porque Deus estendeu a sua mão poderosa e forte, e fez, através de um servo simples, que era Moisés, tirar aquele povo do Egito. Então, às vezes é uma pessoa que nós menosprezamos, às vezes, é quem vai estar na frente, é quem conhece a palavra, quem vai nos orientar, é quem vai nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir. Por isso nós precisamos ter muito cuidado, para que não atropelamos a palavra do Senhor e sejamos achados mentirosos. Porque se nós seguirmos aquilo, lá na frente vai ser para você não tirar e nem acrescentar uma vírgula na palavra do Senhor. Ou seja, a confiança naquilo que o Senhor diz tem que ser total. E quando mais difícil é o problema, nós colocamos na presença do Senhor com confiança e vamos ter a vitória. Esse ano passado, nesse ano, foi uma época de prova na vida da nossa família. Primeiro foi com a Betânia, depois com a pastora Eliette, depois comigo também. Eu fui fazer aquela cirurgia com total confiança no Senhor, mas sempre com medo, porque era já tinha uma idade mais avançada, era uma cirurgia grande. Mas fiz aquela cirurgia, saí dali bem, e a recuperação está sendo total e rápida também. O rim tem funcionado bem, que era a preocupação do médico, era só essa, se o rim ia agir para suprir a necessidade do corpo, e até agora está agindo. E o médico falou que a tendência é, quanto mais dia passa, mais ele vai melhorar, porque ele sente que é ele que tem que agir, que ele só agora, né? Então, Deus trabalha nas nossas vidas em todas as áreas. Na nossa família, quando nós achamos que tem uma ovelha lá que está perdida, mas Deus trabalha naquela pessoa. Eu tenho exemplo da minha família disso. O
Ó Deus mesmo me deu um carro de trabalho. Minha mãe fazia o culto lá em casa e ele deitava no sofá. Quando vinha lá para dentro, ele fazia questão de não levantar para ninguém. E ainda ficava tomando uma cerveja lá. E eu nunca reclamei, nunca briguei. Eu orei. E hoje ele é homem de Deus, dirigente da igreja, confiando no Senhor, que Deus tem usado, Deus tem trabalhado na vida dele, trabalhou grandemente na vida dele. Então Deus faz dessa maneira. A ovelha que nós achamos que está perdida, Deus chama ela para o seu rebanho e coloca ela no caminho. Então nós nunca devemos dizer isso aqui, não tem jeito. Porque quando nós colocamos na presença do Senhor, Ele é o mestre, Ele é o professor, Ele é o que pode, Ele é o que move a sua mão, que dá a vitória, que modifica as coisas. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Confiança total no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Quero também aproveitar para agradecer pela a vida do Isaac. Que Deus venha sempre abençoar a vida dele e está sempre nos seus caminhos, dando vitória, movendo a mão a favor dele e fazendo sempre os desejos do seu coração, o que ele busca, tem encontrado. E ele entrou na nossa família, faz parte da nossa família. É uma pessoa que tem um carinho muito especial, mesmo tem. E sempre agradecemos a Deus por ele ter entrado na nossa família. Apesar de algumas coisas, né, Isaac? Hoje humilhado, reduzido, auxiliar de churrasqueiro do Isaac. É mole não. Eu que era o rei do churrasco, e hoje fui reduzido a auxiliar. E todo mundo reclamando, deixa ele. Eu digo, eu só estou ajudando, só estou. Não queria ninguém pegar as pernas, mas faz parte, né? Então, que Deus abençoe a cada um, abençoe o Isaac, abençoe cada família que está aqui e continue abençoando a minha família, por quem já agradeço muito pelo que Deus tem feito nela. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos agora então ouvir a pregação com a irmã Betânia. Vamos chamar para orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos a vida da tua filha, Deus, que vai ministrar a sua palavra esta noite. Que o Senhor abençoe a vida dela, meu Pai. Em nome de Jesus, repreenda todo o mal. E que o teu Espírito Santo venha usá-la, Senhor, nesta noite, todos os dias da vida dela. Que o Senhor fale conosco, meu Pai. Abre a nossa mente, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa ouvir e entender a sua palavra, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Esther 4, 14. Esther 4, 14. Esther 4, 14, versículo 14. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Amém? Só especificamente. Amém. Aqui a gente vê a história de Esther, quando Mardoqueu fala para ela
que ela precisava se posicionar em relação a um decreto que Amã tinha feito contra os judeus. Amã tinha falado com o rei Assuero, solicitando que ele fizesse um decreto para extinguir um povo que não seguia as regras daquele reino, né? Que era um povo que eles adoravam ao seu Deus, né? Então o rei Assuero permite que ele faça o decreto da forma que ele quisesse fazer, dá o anel dele, ele faz o decreto da forma que ele queria fazer. E quando o decreto chega para o povo judeu, eles se entristecem muito. E aí quando a gente vê Mardoqueu, ele rasga suas vestes, e aí quando Esther sabe disso, ela pede para o eunuco ir lá para conversar com ele, para saber o que estava acontecendo. E ele conta o que aconteceu. E aí, primeiro, quando acontece de Mardoqueu falar para Esther, mandar o recado para Esther, ela fala assim: mas eu não posso ir ao encontro, eu não vou poder fazer nada, porque se eu for pedir para o rei não me chamou faz muito tempo. Se eu for pedir para o rei, eu posso perecer, eu posso morrer, porque ela não poderia ir perante o rei se ela não fosse chamada. E aí Mardoqueu manda esse recado para ela, falando assim, que se te calares neste tempo, nesse momento, socorro e livramento virá de outra parte. Então, como a gente observa assim, que Deus, ele usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Esther era uma jovem comum, e ali ela era uma jovem órfã. Os seus pais, a Bíblia vai dizer que os seus pais tinham falecido e ela tinha sido criada por Mardoqueu. E mesmo em meio à incerteza, quando Mardoqueu fala isso para ela, olha, se você pode se calar diante do que está acontecendo, você pode não fazer nada diante do que está acontecendo. E não tem problema se você não fizer nada, porque o nosso Deus, ele vai dar o livramento. Então, às vezes Deus chama as pessoas para fazer algo e aí a gente vai pensar assim: eu posso decidir fazer ou não fazer. Deus nos deu um livre-arbítrio. Mas, se Deus está te chamando, é porque Ele quer que você faça. Você pode dizer não para o que Ele está pedindo para você fazer. E se você disser não, tenha certeza que aquilo que precisa ser feito, Ele vai colocar outra pessoa para fazer. Ele vai dar um jeito, Ele vai dar uma solução para aquilo que Ele quer fazer acontecer. Mas, se você se calar, é o que ele fala assim: olha, você vai deixar a casa do teu pai perecer. Se você não fizer, você pode escolher, mas Deus vai dar o livramento. Mas pode ser que seja para isso que Deus te colocou neste lugar. As situações da nossa vida que Deus vai colocando a gente, que pode ser para algum propósito que você está naquele lugar e você não entende. Às vezes você fala: Senhor, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui nessa situação? Deus tem um propósito em todas as situações da nossa vida. Assim como Deus tinha um propósito na vida de Esther. Às vezes a gente olha para a história de Esther e a gente pode querer romantizar e falar assim: olha, ela foi escolhida para ser rainha. Mas para ela aquilo não deve ter sido uma situação tão simples, porque era uma jovem virgem, estava lá vivendo com o seu povo. Veio os eunucos do rei, levam as jovens para o harém do rei, né? Porque era para... ele ia deitar com todas as jovens e dentre elas ele ia escolher uma rainha. Então assim, não era uma situação tão simples. Mas a gente vai observar que Esther em tudo era obediente. Quando ela vai para o rei, para lá, ela não reclama. E a gente vai ver que quando a Bíblia vai dizer que Hegai, ele se agrada dela. Ele olha para ela, se agrada, e aí ele favorece ela, coloca num quarto melhor, dá os melhores tratamentos para ela. Por quê? Porque ela provavelmente estava obedecendo a palavra de Deus. Ela obedecia tudo. Porque quando Mordecai fala para ela: ó, você vai para lá, mas você não revela quem é, de qual é o seu povo. E ela fica em silêncio em todo o tempo. Quando ela vai ao encontro do rei, o rei escolhe ela como rainha, ela obedece o que Hegai falou. Hegai falou assim: ó, você só vai levar isso e quando o rei te perguntar alguma coisa, você responde isso. Ele vai dizer que ela obedecia o que eles tinham falado.
Ela obedeceu primeiro Mordecai e depois obedeceu ao outro, a Hegai. Então assim, você via que ela era uma moça obediente. E para aquela época era uma moça jovem, uma moça órfã que devia ter suas dores, suas mágoas, suas tristezas, mas mesmo assim ela era obediente. E aí a gente vai ver que Deus era com ela, que quando ela chegou lá, ele se agrada. A gente vai observar como foi na história de José. José, quando ele passava por cada situação, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com ele e as pessoas se agradavam dele e ele ia se crescendo em cada lugar que ele ia. Quando ele foi para a casa de Potifar, ele vira mordomo. Quando ele vai para a cadeia, ele vira chefe da cadeia ali. Depois, quando ele vai para a frente de Faraó, ele vira o governador do Egito. Então, o Senhor era com ele. Aqui a gente vai ver que o Senhor era com Esther. E aí o Senhor escolhe, o rei Assuero escolhe Esther para a rainha. E ela está lá e a gente vai ver que Deus colocou ela naquele lugar por um motivo. Não tinha assim, a gente vai observar, não foi por nada que ela foi. Às vezes a gente vai olhando a nossa vida, vai acontecendo as coisas, a gente vai passando por situações, tudo tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz na sua vida. Nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades, nas facilidades, em tudo Deus tem um propósito. Então quando a gente passa por uma situação, às vezes a gente pergunta: por que eu estou passando por essa situação? Por que está acontecendo isso comigo? E às vezes a gente pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação que eu estou vivendo? Qual é o aprendizado que o Senhor quer que eu aprenda? Porque ali Esther podia estar pensando assim: qual foi o propósito? Ela pode ter falado assim: eu era bonita, eu era formosa e virei rainha. Não, tinha um propósito. Ela não virou rainha por causa das características do que ela tinha. Ela virou rainha para viver um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E em cada lugar que você passa, Deus tem um propósito na sua vida. E aí, se a gente observar assim, Mardoqueu lembra para ela que aquele silêncio podia custar caro para ela. Aí em Lucas 12:48 vai dizer assim que a muito será dado, a muito será cobrado. A quem muito será dado, a muito será cobrado. Ser rainha era uma grandeza muito grande, aquilo que ela tinha conquistado. Então aquilo ali também seria cobrado dela. Então ela tinha um propósito muito grande. E aí a gente vai ver que quando Mardoqueu fala isso para ela, que ela precisa, ela fala assim: então, eu já sei o que a gente vai fazer. O que ela faz? Ela se prepara. Era uma situação complicada, era uma situação difícil que ela estava passando, e ela se preparou para enfrentar aquela situação. Ela fala que ela e as moças dela iriam jejuar e orar por 3 dias e pediu para que todo o povo jejuasse e orasse também. Então, ela não foi para frente do rei de qualquer maneira, desesperada, e falar assim: olha, Senhor, olha, meu rei, tem alguém querendo matar o nosso povo, e eu preciso que você faça alguma coisa. Não, ela se prepara antes de se apresentar ao rei. E aí a Bíblia vai dizer que depois dos 3 dias, quando ela vai se apresentar ao rei, ela põe as suas vestes mais bonitas. Ela põe as vestes reais e as mais bonitas. Por quê? Porque ela se preparou para se apresentar, porque ela sabia qual era a importância daquele momento. E ela precisava alcançar o favor do rei naquela situação. E aí quando ela vai para frente do rei, ela ainda se usa de sabedoria. Quando ele chega, ele olha para ela, estende o cetro para ela, ela põe e ele fala: o que você quer, minha rainha? Se você quiser, eu te dou a metade do meu reino. E aí a gente vai olhar, e ela não vai de cara e fala para ele o que ela queria. Ela não foi lá e falou assim, ela preparou aquela situação. Ela fala: olha, eu quero que você vá para um banquete que eu vou preparar para você. Você e a mãe, eu quero que vocês vão para um banquete. E aí a gente vai ver que ele foi para o banquete, e no outro dia ele fala a mesma coisa, e ela continua não falando o que ela queria. Ela estava esperando a oportunidade certa para falar.
E no dia seguinte, ela revela o que estava acontecendo. Então a gente vai olhar que ela tinha sabedoria em tudo que ela fazia. Ela era obediente e ela tinha sabedoria no agir, no fazer e no falar dela, em cada situação dela. E aí a gente vai ver que Deus, ele levanta pessoas nessa terra para ser resposta. Ela foi levantada para aquela situação para ser uma resposta para aquele povo. Ela foi levantada naquela situação para ser a resposta para o salvamento de toda aquela nação, daquele povo. Porque o rei não podia tirar o decreto de que os judeus iriam morrer, mas ele pôde fazer um novo decreto que eles poderiam lutar e eles poderiam se defender. E a Bíblia vai dizer que eles venceram aquela guerra, né? Eles venceram aquela batalha, e que os inimigos é que morreram. Morreu muitos, parece que eu acho que no momento do número exato, mas 70 mil dos inimigos faleceram naquela coisa. Então assim, a gente vai ver que Deus, ele é conosco em todas as situações. E ele prepara as situações. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, mas Senhor, por que eu passei por isso? Por que foi tão difícil? Por que eu estou passando por isso? Deus tem um propósito em tudo que Ele faz nas nossas vidas. E Ele nunca perde o controle da situação. Ele sempre tem o controle. Deus não perdeu o controle em nenhum momento nas nossas vidas. A gente vai olhar a história de cada personagem bíblico, Deus, a gente vê que passam por situações difíceis, mas Deus nunca perdeu o controle. Deus era sempre com aquelas pessoas. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Ele está sempre disposto a segurar nas nossas mãos e nos levantar para cima. Quando foi faz uns 20 dias, na terça-feira, de manhã, eu falei sobre Pedro, quando ele desce do barco, e quando ele vai andar sobre as águas, enquanto ele olha para Jesus, ele consegue andar sobre as águas. Mas quando ele para de olhar para Jesus, ele começa a afundar. E aí a Bíblia diz que, quando ele fala, Senhor, me ajuda, prontamente Jesus pega na mão dele e leva ele para cima. E aí eu disse que o Senhor, em qualquer situação da nossa vida, a gente tem que pedir ajuda para Deus. Porque às vezes a gente está assim tão no automático, que a gente vai fazendo e esquece de pedir ajuda para Deus. Às vezes a gente está até orando por aquela situação, mas a gente esquece de deixar Deus, colocar Deus e falar assim, Deus, toma a direção disso daqui, segura na minha mão porque eu não estou dando conta. E aí naquele dia eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, segura na minha mão dessa situação, que foi a situação que assim, fazia muito tempo que eu queria comprar uma casa, um apartamento, sei lá, um lar, eu queria comprar meu imóvel. E assim, eu já tinha ido em vários lugares, a gente tinha feito visitas e mais visitas. Aí ou a gente não gostava, ou o nosso dinheiro não dava, ou eu me agradava e o Adalto não gostava, ou o Adalto gostava e eu não gostava, não dava certo. E eu procurava todos os dias, eu olhava anúncio, olhava mais anúncio, e assim, parecia que estava tudo muito fechado, assim, que nunca dava certo. E naquele dia eu falei, Senhor, segura na minha mão, porque não estou dando conta sozinha, não estou dando conta mais dessa situação. Eu quero ter meu imóvel, eu quero ter minha casa, mas eu não estou dando conta. Segura na minha mão, me mostra, me leva no corretor, traz o corretor na minha direção. Não sei como que o Senhor vai fazer, mas segura na minha mão, porque eu estou afundando nisso aqui. Isso aqui já está tirando assim a minha paz, já está me esgotando isso. E aí, naquele dia, quando a gente chegou à noite em casa, a gente estava no nosso carro, o nosso elevador é como se fosse ali onde está o Isaac. Estavam os rapazes lá na porta do elevador, e como eles viram a gente chegar, eles esperaram a gente para subir. E aquilo eu achei assim, que nunca eles esperam, a pessoa entra, vai e deixa a gente chamar o elevador de novo. E aí quando a gente estava no elevador, um dos rapazes falou assim, a filmagem do anúncio vai fazer que dia? Aí o outro falou assim, a gente está vendendo o nosso apartamento, se vocês souberem de alguém que quer comprar. Aí eu falei assim, quanto que vocês... eu falei assim, quanto que vocês estão pedindo? Aí eles falaram o valor, ele falou assim, vocês querem olhar agora? Ele falou, quero olhar. Aí a gente já olhou, nós dois
gostamos, e no outro dia a gente já fechou o negócio. Então, assim, a gente viu Deus agindo naquilo ali. Foi tão rápido naquela situação que a gente falava isso, assim, que quando fosse de Deus ia ser rápido, não era como a gente falava? A gente falava assim, ó, não tá dando certo, vocês estão enrolados, ou a gente fazia oferta e ninguém aceitava. Ele falou assim, ó, quando for o nosso, vai ser rápido. E aí foi tão rápido, foi tão assim na providência de Deus, que foi tudo caminhando muito rápido. Até o pedreiro que a gente quer para fazer uma pequena reforma lá, ele falou que estava ocupado. Quando foi no outro dia, ele já falou assim, não, ó, eu já terminei lá e vou estar desocupado para fazer o serviço de vocês. Então a gente viu a mão de Deus. Então assim, Deus segurou nas nossas mãos. Então às vezes a gente está passando por uma situação e a gente esquece de pedir o socorro. Às vezes a gente até ora para Deus, mas não pede para Ele tomar o primeiro lugar naquela direção e fazer como Ele quer fazer. Porque às vezes a gente está indeciso, a gente está com dificuldade de fazer. Então, quando a gente está com uma situação, a gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que fazer como Esther fez, a gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar e a gente tem que se preparar e a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. A gente tem que segurar na mão de Deus e falar, Senhor, vai na frente, porque sozinho nós não conseguimos fazer nada. Aqui, Esther sozinha não conseguiria fazer nada, mas Deus era com ela. Deus era com aquele povo. E com Deus a gente vai longe. Com Deus nas nossas vidas a gente vai e alcança os lugares que a gente fala que às vezes é improvável. A gente vai falar, Senhor, mas eu mereço isso? Isso é tudo isso que eu mereço? Deus está falando que é tudo isso que você merece. Às vezes você quer, não sei o que você precisa, qual é o problema que você tem, mas o único que tem a solução para todos os nossos problemas é Deus. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Sem Deus, e às vezes a gente põe dificuldade mesmo. Esther, no primeiro momento, ela quis pôr uma dificuldade. Ela falou assim, olha, mas tá difícil, porque se eu for pro rei, eu vou perecer. E aí Mardoqueu falou assim, olha, você pode até perecer, mas não se engane, se ele for matar os judeus, ele vai matar você também, porque você também é judeu. E ali ela se posiciona perante aquela situação. Tem situações na nossa vida que nós precisamos nos posicionar mesmo, nos preparar e colocar Deus sempre em primeiro lugar. Então que a gente tenha sempre essa sabedoria de Esther, de colocar Deus em primeiro lugar, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, que a gente coloque Deus em primeiro lugar, porque Ele nunca vai deixar a gente na mão. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o que ele fizer na sua vida vai ser bom, perfeito e agradável. Às vezes não é como você quer, porque às vezes o que você quer não é bom para você. É como Deus quer, como Deus tem preparado para você. Então, que a gente sempre coloque Deus em primeiro lugar na nossa vida e que a gente ande em direção e que a gente sempre se posicione. Que a gente possa ser como Esther foi. Ela foi ela se posicionou, confiou, e que a gente seja assim, luz, para onde a gente for, aonde você estiver, que as pessoas olhem para você e possam ver Deus na sua vida e falar assim, olha o Deus dessa pessoa, olha essa pessoa, olha o que Deus tem feito na vida dela, que a gente possa ser a luz do mundo mesmo. A Bíblia fala lá, quando Jesus fala assim para os discípulos que eles seriam a luz do mundo, então que a gente ande para a gente ser a luz desse mundo, que as pessoas possam olhar para a nossa vida e que a gente possa refletir Deus, que as pessoas possam olhar para a gente e falar assim, verdadeiramente aquela pessoa serve a Deus, verdadeiramente aquela pessoa confia em Deus, que a gente possa ser exemplo aonde a gente for. Esther foi um exemplo para aquela geração, porque ela orou, se posicionou, eles foram vencedores. Mardoqueu vira depois no lugar de Amã, ele vai para o lugar de Amã e aí aquele povo é abençoado, mas eles olharam e viram que Esther se posicionou. Esther, ela enfrentou aquela situação sem medo. Então que a gente venha fazer como ela, enfrentar as situações que ocorrem nas nossas vidas, porque independente se a situação foi difícil ou não, Deus, Ele tem um propósito em tudo que Ele
faz. Ele tem um propósito na sua vida. Então, que a gente olhe para situações, às vezes, ruins que acontecem, não com sofrimento, com medo, com dor, e abandonando os planos de Deus para as nossas vidas, mas para que a gente olhe para aquelas situações e que a gente saiba que aquilo tem um propósito e que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia, glórias a Deus, né, por essa palavra abençoada. E agora a gente vai recolher os dízimos e as ofertas, e eu vou convidar o para recolher, hein? Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles mais amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Pai do céu, abençoa nossas ofertas, abençoa nossa igreja, tenha aberta, ensinando a palavra do Senhor. A nossa semana, seja uma paz, seja uma bênção, seja de saúde, que a gente consiga resolver os problemas da nossa vida, nos dê saúde, nos dê seguimento para a vida da Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou convidar o irmão Isaac para nós orarmos por ele, né? Glória a Jesus, glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nessa noite, na Tua presença, nós queremos apresentar o Teu Filho, Senhor, que está completando mais um ano de vida, Senhor, e Tu vem abençoar ele, prosperar a vida dele em todas as áreas, guardando e prosperando os anos de vida na presença do Senhor. É isso que nós pedimos nesta noite, uma bênção especial para o Teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa vida, Senhor, estar aqui neste lugar, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade de gerir o culto. Passo a palavra para o pastor Pedro. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém? Amém. Que bom que nós estamos aqui nessa noite, né? Que o Senhor permitiu que nós estejamos aqui reunidos nessa noite para glorificar e bendizer o nome do Senhor, né? E eu me sinto sempre, cada dia mais abençoado por Deus. Ver a minha família abençoada, a minha caçula hoje vindo aqui pregando a palavra do Senhor com confiança e autoridade. Então eu sempre me sinto feliz nessas horas, né? Como o pastor Augusto falou que naquele dia, que a minha família é uma família de sacerdote. Graças a Deus nós temos. Eu fui para a igreja e todos me seguiram. E hoje tem, meus filhos são pastores, minha nora. E Deus tem abençoado grandemente e vai continuar abençoando. Como vai abençoar a família de cada um dos irmãos que estão aqui, que tem colocado diante de Deus com confiança, com amor, com determinação. Como foi dito nessa noite aqui, tenha certeza que Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo tudo que você coloca diante dele. E Ele vai responder cada um conforme o que nós desejamos. E às vezes que não é o melhor para mim, Ele modifica e entrega o melhor. Porque Deus está presente e Ele é bom e a sua palavra é suave e agradável. Amém? Amém. É convidar os irmãos a ficar de pé, nós vamos
está orando, depois eu na vez final, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na tua casa, Senhor Deus, e eu quero nessa noite, Senhor Deus, aproveitar e colocar cada um dos teus filhos diante de ti, Senhor, e te pedir, Senhor Deus, que tu venha responder, Senhor Deus, a petição de cada um deles, meu Pai. Aquilo que no secreto da noite, no nosso coração, nós temos te pedido, Senhor, que tu venha responder a cada um de nós, Senhor Deus. Que tu venha abençoar cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Abençoa também aqueles que não puderam vir, Senhor Deus. E dá vitória, Pai, na vida de cada um. Dá-nos, Senhor, dias de paz, de prosperidade. Toma providência a favor de cada um dos teus filhos, Senhor Deus, porque tu és Deus que pode todas as coisas, Pai. Leva-nos em paz, Senhor, como tu trouxeste a esse lugar, meu Pai. E dá-nos, Senhor Deus, dias que nós possamos nos alegrar na tua presença e glorificar e bendizer o teu santo nome, Pai. É isso que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber, vamos fechar nossos olhos e receber a bênção do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão em nome de paz, em nome de Jesus.